vamos abordar todos os tipos de comunicação e como fazer também as comunicações dos bancos de dados. Então, esse é um exemplo. Então, o CLP1 foi lá e escreveu no CLP2. Agora, vamos supor que no CLP2 eu tenho uma outra variável que eu quero que o CLP1 fique lendo essa variável. Tá? Então, agora vamos nas tags do CLP2. Deixa eu tirar esse compartilhado aqui. Ó. PLC1, PLC2. Então, agora vamos fazer a teste2 CLP2. Essa CLP2, só para a gente conferir, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco aqui, matemático, de adicionar. Então, eu vou receber a teste1, vou somar 50 e vou guardar na teste2. Então, vou deixar Então, deixei na teste2. Agora, vamos lá no LC1. E aqui, ele criou essa variável que podemos deletar. E aqui eu vou criar também a teste2 CLP1. Certo? Então, agora que eu já tenho a comunicação de escrita, então a put é escrever. Tá? Agora eu quero uma função que eu leio quanto que está lá na variável do outro, que é a função get. Certo? Então você dá um OK aqui. Diferente da primeira, a gente pode copiar as configurações. Então eu vou copiar o clock, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V, só para vocês entenderem. Esse código aqui, W#16#100, é a mesma coisa de você puxar aquela configuração Connection 1 lá que nós criamos, que seria a rota entre duas cidades, se a gente fazer o paralelo. Né? Agora, vamos abrir aqui nas configurações e agora você vai ver, ó, read area. Tá? Então, qual que é a área que você quer ler? Apesar de estar o x aqui, não importa não, tá? Ele funciona. Qual que é a área que eu quero ler lá no outro lado? Então, eu quero ler a 102, não é M102.0? Então, M102.0, tamanho 1, ela é do tipo int. E onde que eu vou guardar no meu? Deixa eu ver se era 100, isso. No nosso é 200. Então, do nosso lado, eu vou guardar na variável M202.0 int. Ah, Bruno, por que 202? Então, a gente vai lá nas nossas tags. Ó, se você ver a nossa tag, tá vendo aqui? Ó, M202. Ah, por que é o W? O W a gente sabe que é de word. Então, a variável tem 2 bytes. Beleza? Só que quando a gente coloca a configuração, ele já sabe, ele já puxa, ele já sabe que é 2 bytes. Então, vou deletar essas duas tags aqui, que o CLP, o programa próprio da Siemens já cria. É automático, mas não é o que nós precisamos. Então, eu já tenho configurado aqui. Ó. Eu vou ler lá na área 102 e vou escrever a minha na 202. Então, bloco configurado, eu vou descarregar. Beleza, agora vamos testar. Venho aqui. PLC1, PLC2, coloco para dividir a tela. Então, aqui no 2 eu vou colocar o teste 2, certo? E aqui eu vou colocar o teste 2 também. Então, o que acontece? Ó? Aqui a gente já consegue ver que ele funcionou. Por quê? Porque eu mandei a variável 100 do meu CLP1 escrever lá na variável teste do CLP2 100. Ele pegou o 100, somou com 50 e guardou nessa variável MW102. E o meu programa do CLP1, ele foi lá e buscou o valor 150. Quer ver? Vamos fazer outro teste. Ó, 120. Então, quando eu mandar escrever, ele vai colocar o 120 aqui, vai somar com 50, vai vir para 170, e depois o CLP1 vai ler essa 170 e vai guardar nessa teste 2. Então, ó,
vamos mandar escrever, é bem rápido, tá? Ó. Então, ó, 120, 170, 170. Então, aqui eu já consegui fazer com que o bloco, todas as configurações que eu fiz foi no bloco do CLP1, tá? Agora, vamos fazer uma opção que eu escrevo esse 120, e esse CLP2, ele vai fazer uma conta aí, a gente vai fazer vezes 2, e ele vai mandar escrever numa memória aqui no CLP1, tá? Só para a gente validar essa opção. Porque nesse caso não existe mestre e escravo, existe o que você quer que cada CLP faça, se é escrever em outro ou ler de outro, tá bem? Então, agora nós vamos aqui no CLP 1, vou tirar essa divisão de tela. Então, aqui agora nós vamos fazer a teste 3 CLP1, certo? Então, na MW204. Vamos lá no CLP2. Vamos criar a teste 3 também. Teste 3 na 104. Nesse caso, agora nós vamos colocar um bloco aqui, ó. Eu vou deixar online aqui só para a gente ver, certo? Então, eu vou colocar um bloco aqui de multiplicação. Então, eu vou pegar o teste 1, vou multiplicar por 2 e vou guardar na teste 3. Com a teste 3 já tendo o valor, eu vou colocar uma comunicação do tipo put, porque eu quero que o CLP2 agora escreva lá no CLP1. Então, vamos para as configurações, ó. Agora vamos em Connection. Não consigo colocar porque eu estou online, então preciso fechar o online do 2. Clico aqui na setinha da comunicação, já tenho a comunicação pronta, escolho essa comunicação. Ele demora um pouco para carregar. Já carregou a comunicação, venho aqui para o bloco. Então, agora é o seguinte, ó. Temos que pensar para não configurar errado. Então, agora, eu estou no CLP2. Então, ó, área onde que eu vou escrever. Agora eu quero escrever lá no CLP1, certo? Então, qual que é a variável lá no CLP1 que a gente vai usar? Aqui é a variável do CLP2. Aqui é a variável do CLP1. Ó, eu quero escrever aqui, ó, na M204. MW204 no caso, né? Então, vamos voltar aqui no CLP2. Então, eu quero escrever lá na M204.0, tamanho 1 e tipo inteiro. Agora eu quero... de qual área que eu quero mandar? Eu quero mandar da minha M104.0. Eu já sei que é 104, eu só vou criar aqui e depois já mostro. Inteiro. Agora eu volto aqui na... Então aqui, ó, é do CLP1. Aqui em cima a gente pode ver, ó, PLC1 e as tags. E agora eu venho na PLC2 e as tags. Ele criou essa aqui automático, mas é porque o programa está meio configurado errado. Então, certo? Então, eu vou pegar a minha 104 e vou escrever lá na 204. Então, agora, como no PLC1 eu criei aquela variável, então eu tenho que descarregar o programa, as modificações. Beleza, ele ficou verde. A conexão 2, nós fechamos ela para poder fazer a configuração. Então, primeiro eu coloco online. E depois eu descarrego as configurações. Então, agora vamos fazer lá o PLC1. Vou fazer a divisão com PLC2. Então, aqui eu vou colocar aquela variável nova teste3. E aqui eu vou colocar teste3.
voltando, teste 3 CLP2, teste 3 CLP2, beleza, voltamos aqui, que eu acho que eu não coloquei o clock, isso aí, então aqui nós precisamos adicionar o clock de 1 Hz. Então, depois de tudo configurado, vou abrir A1 e A2, vou separar, vou colocar para dar um monitorar AL e aqui também de novo. Então aqui eu já vi que funcionou, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu sei que aqui está 120, ele chega a 120, multiplica por 2 e guarda nessa variável 104. Depois, no CLP2, ele manda escrever essa variável na teste 3 do CLP1. Então, aqui eu consigo receber. Então, vocês conseguem perceber a diferença? No 2, o CLP1 foi lá e leu no CLP2. Na teste 3, eu faço no CLP2 e ele escreve lá no CLP1. Tá? No final das contas, transferiu o dado da mesma forma. Só que um é um CLP que escreve no outro, o outro é um CLP lê no outro. Tá? Então, só para a gente validar, vamos colocar aqui 200 e vamos mandar escrever. Então, a gente vê que aqui escreveu 200, aqui somou 50, aqui multiplicou e escreveu. Então, a gente já fez as transferências de dados do tipo int. Então, muito obrigado. Se inscreve no canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos e dá um curtir. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo. Muito obrigado e até a próxima.